Olá, seja muito bem-vindo à Pastoral Universitária e hoje eu trago algo muito especial para vocês. É um vídeo que não faz parte da nossa série dos Sete Sacramentos que está acontecendo agora, mas sim é uma mensagem de Páscoa, uma mensagem para todos nós que estamos vivendo essa Páscoa tão diferente, passamos por uma quaresma de recolhimento muito grande, lembrando que Quaresma é uma época de recolhimento e de oração, mas dessa vez foi uma quaresma muito única e passaremos por uma Páscoa muito única também, com cada um na sua casa, acompanhando as celebrações à distância. Então eu gostaria de passar uma mensagem para vocês. Eu tive uma inspiração para fazer esse vídeo, que foi a Paixão de Jesus Cristo, um dos evangelhos dessa última missa do dia 5, que é a Paixão de Jesus Cristo segundo Mateus. E eu acho que a maioria de vocês conhece a história da Paixão, como ela aconteceu. Isso é bastante discutido nas missas, todo ano a gente celebra a Páscoa. Mas eu queria dar um enfoque diferente, eu queria falar um pouquinho sobre algumas coisas que acontecem antes da Paixão e que acontecem também depois da Paixão, fazendo uma analogia com o que está acontecendo agora, com esse momento em que a gente está vivendo essa pandemia, que estamos todos recolhidos, todos nas nossas casas. Para isso, eu vou ler o Evangelho de Mateus, vou ler apenas alguns trechos e vou começar lendo dois a três trechos antes de Jesus ser entregue. O primeiro dos trechos está em Mateus, capítulo 26, versículo 39. Nesse momento, Jesus está em Getsêmani, ele está passando por uma grande aflição, ele sabe o que espera por ele, em breve ele vai ser entregue e toda a paixão vai acontecer. Então ele se recolhe e vai fazer uma oração. E aqui, nesse trecho e num segundo trecho que eu vou ler logo em seguida, Jesus dá talvez a maior aula de oração que a gente pode encontrar na Bíblia. Eu vou ler para vocês e depois vou explicar um pouco melhor. Mateus capítulo 26, versículo 39. Indo um pouco adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se é possível que passe de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Depois, no capítulo 26, versículo 42, Jesus faz a seguinte oração. Afastando-se de novo, pela segunda vez orou: Meu Pai, se não é possível que esta taça passe sem que eu a beba, seja feita a tua vontade. E, um pouco depois, Jesus faz essa oração por uma terceira vez. Então vejam, Jesus sabia que passaria por uma grande dificuldade, que aconteceria a paixão de Cristo. E veja como a oração dele é de uma humildade e de uma profundidade ímpar. Porque Jesus mostra pra gente como a gente deve orar. Veja esse momento, veja você, veja a minha situação, a situação das pessoas que a gente conhece. Está cada um no seu lugar, cada um com as suas aflições, com as suas dores. E Jesus nos fala: ore, se possível, afasta-te de mim este cálice, mas se sua vontade não for essa, que seja feita a sua vontade. Ou seja, colocar a vontade de Deus acima da nossa vontade. Você está passando por uma dificuldade, que seja nesse momento da pandemia, mas que fosse antes disso, ou que sejam dificuldades futuras que aparecerão na sua vida. Jesus te fala como rezar, e é uma oração simples, mas uma oração extremamente profunda. Você coloca as suas vontades, as suas necessidades, as suas dificuldades para Deus e fala: Pai, minhas dificuldades são essas, eu estou passando por essa dor, eu estou com essa dificuldade, eu estou precisando dessa ajuda. Então, se possível, afasta essa dificuldade de mim, ou traga essa bênção para mim, traga isso que eu tanto quero para mim. Mas se isso não for a sua vontade, Pai, que seja feita a sua vontade e não a minha, porque você sabe o que é melhor para mim. Você sabe o que é melhor para o meu futuro, você sabe o que é melhor para o meu caminho. E algo de bom sairá disso, e eu tenho certeza disso, Pai.
segunda passagem que eu queria comentar com vocês está em Mateus 26 também, versículo 50. Após esse momento de oração no Getsêmani, pouco tempo depois, Jesus é entregue. E Judas vem e dá o beijo de Judas em Jesus. E repare como Jesus recebe a Judas. Ou seja, a pessoa que está cometendo uma enorme injustiça para com Deus, que está traindo a Deus. Jesus fala o seguinte: Jesus respondeu-lhe: amigo, para que estás aqui? Ou seja, com Judas, no momento da traição de Judas, em que ele age frontalmente contra o que seria correto no sentido de agir para com Deus, Jesus recebe ele como um amigo. Ele chama Judas de amigo. Então, isso é uma outra coisa que a gente tem que ter muito em mente. A gente erra, mas Jesus sempre vai estar de braços abertos para conosco. Vai estar de braços abertos falando: amigo, por que você está vindo até mim? E aí, como a gente responde a isso é de suma importância, porque Jesus vai estar sempre com esses braços abertos. Jesus vai estar sempre te chamando de amigo, vai estar sempre me chamando de amigo. E a gente pode responder isso falando com ele como se ele de fato fosse nosso amigo. E isso é muito importante. Depois disso, depois desse momento, Jesus é de fato entregue, existe toda a paixão, e pouco após a paixão, a gente vê uma passagem muito interessante e que, na minha percepção, eu consigo ver uma clara relação com esse momento que a gente está passando. Isso vai estar no capítulo 27, que é de fato o capítulo da paixão, segundo Mateus, no versículo 54. Logo após Jesus morrer, acontecem vários sinais e um dos guardas, o centurião, e os que com ele estavam ali fazendo guarda, dizem o seguinte, veja, capítulo 27, versículo 54. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, ao verem o terremoto e tudo mais que estava acontecendo, ficaram muito amedrontados e disseram: de fato, este era filho de Deus. Ora, veja só, aquilo aconteceu, Jesus veio a falecer, deu todo aquele alvoroço, aconteceram todos aqueles sinais, e aí as pessoas viram isso que estava acontecendo e creram. O que a gente está vivendo agora? A gente está vivendo esse momento do terremoto. A gente está vivendo esse momento de grande dificuldade em que você que já crê, o interessante seria que você cresce ainda mais fortemente. E não olhar para Jesus, olhar para Deus e falar: Deus, por que você está fazendo isso comigo? O que eu fiz para merecer isso? Veja, não tem a ver com merecimento. Deus não vem para castigar a gente. O correto nesse momento é olhar para Deus, olhar para Jesus e falar: Deus, eu não queria estar passando por isso. E eu não conheço quem quisesse estar passando por isso, para falar a verdade. Então, se possível, afaste isso de mim, mas se essa for sua vontade, que seja feita a sua vontade. Por quê? Porque eu sei que lá na frente tem algo de bom para mim, tem algo de bom para nós, Deus. Então, que seja feito isso, que seja feita a sua vontade. E nesse momento, talvez muitas outras pessoas comecem a crer. Diante dessa dificuldade, elas se lembram: poxa, quando eu era mais novo, eu segui a minha fé e eu acabei largando e agora estou nessa baita dificuldade. Ou então as pessoas que nunca se interessaram por isso, nunca foram atrás, ao verem a forma como alguns religiosos, alguns católicos, o próprio Papa, como ele lida com isso e as mensagens que ele está passando, talvez isso toque o coração das pessoas, talvez essas pessoas sejam esse centurião, talvez essas pessoas sejam esses guardas que estavam até outro dia, talvez maldizendo a Deus, ou talvez ignorando a Deus, olhando para ele e falando: Jesus, tá bom, quem acredita em Jesus, eu não acredito. E agora, diante dessa dificuldade, olhe para Jesus e fale: esse é o Filho de Deus, eu creio nele, eu vou orar para ele, eu vou pedir as graças para ele, eu vou fazer a vontade dele.
Então esse é um momento de grande oportunidade, gente. Esse é um momento de grande oportunidade para o nosso crescimento espiritual, para nós crescermos como ser humano, para alcançarmos virtudes que antes a gente não tinha. E veja só que interessante, agora a gente fica muito incomodado, porque não é legal você ficar isolado. Ninguém gosta ninguém gosta de ficar em quarentena. A gente queria estar seguindo a nossa vida, a nossa rotina, mas veja que coisa curiosa. Eu tenho notado isso na minha vida e eu tenho certeza que alguns de vocês também. E talvez vocês conheçam pessoas que, assim como eu, assim como você, quando estava numa vida normal, em que a gente tinha a nossa liberdade, a gente estava junto com outras pessoas o tempo todo, mas a gente estava distante de todo mundo. E agora a gente entra num momento de quarentena, a gente entra num momento de confinamento e a gente começa a ponderar as coisas e falar, nossa, aquele meu familiar que eu não falo com ele há tanto tempo, como será que ele está? Deixa eu entrar em contato com ele, deixa eu ver se ele está bem, aquele meu amigo que não converso com ele há tanto tempo, deixa eu ver se ele está bem. Vejam só como esse momento trágico, esse momento duro, traz também coisas boas. A sociedade toda estava num momento em que estava todo mundo junto o tempo todo, fisicamente. Mas não havia calor humano. A gente ficava correndo atrás das nossas necessidades e passava de lado, ao lado de pessoas passando tanta necessidade e a gente não enxergava isso. Às vezes a gente tinha amigos sofrendo com dificuldades, familiares sofrendo com dificuldades e a gente nem sequer sabia. E agora, dentro desse isolamento, é que a gente começa a se reconectar com pessoas que são tão importantes pra gente, que o dia a dia, às vezes, faz com que a gente não veja isso. E outra coisa, veja que coisa interessante, quando o cristão está sozinho, quando ele está em solidão, ele não está sozinho de verdade. Porque no momento de solidão, o cristão, o católico, ele se recolhe e ele tem Deus dentro dele, ele tem Jesus dentro dele. Então a gente está sozinho, a gente está recolhido, a gente está orando, a gente está pensando, fazendo nossos pedidos, agradecendo por tudo de bom que a gente tem. Mas e aquele que não tem a Deus? E aquele que está sozinho de verdade agora? Porque isso é a solidão verdadeira. Você não consegue ver as pessoas do seu convívio e aquelas pessoas são a única presença que você tem na sua vida porque você não acredita em algo maior, você não tem Jesus com você, no seu coração, na sua vida. Então veja que talvez nesse momento essas pessoas percebam esse vazio. Esse vazio. É momento da gente olhar para dentro, se recolher e enxergar Deus conosco, enxergar Jesus conosco, orar do jeito que Jesus nos ensinou e ter a certeza que após essa cruz vem essa ressurreição. Veja toda a paixão. Depois disso que eu narrei aqui, passam-se 3 dias e Jesus ressuscita. Jesus ressuscita, lança o Espírito Santo sobre os apóstolos depois de um tempo, lá em Pentecostes, e as coisas melhoram, as coisas ficam bem, as coisas ficam como deveriam ser com Jesus, salvando a humanidade, redimindo a humanidade e voltando para o céu, voltando para um plano superior. Então tenham a certeza, gente, o momento agora é de dificuldade. Essa Páscoa, ela é ímpar, é uma Páscoa diferente de tudo que a gente já viveu, mas não é porque você está na sua casa que você está mais distante de Deus. Deus está aí com você. Deus, Jesus está no seu coração agora. Então, ouça Ele, recolha-se, faça a sua oração, ore de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou. Não culpe a Deus por esse momento, mas pensa que Deus tem o plano dele. Isso está acontecendo agora? Isso é um momento de dificuldade? Isso é uma cruz? É, mas a ressurreição bate à nossa porta. A ressurreição vai chegar, ou seja, esse momento de dificuldade vai passar, coisas boas virão dele e, se Deus quiser, estaremos aqui para abraçar esse momento. Então, feliz Páscoa para você, feliz Páscoa para a sua família, tenha isso em mente. Tenha isso em mente, que esse momento é uma grande oportunidade de você se conectar mais fortemente ou se reconectar a Deus, se conectar mais fortemente ou se reconectar aos seus entes queridos, aos seus amigos, a
a você voltar a estar junto, mesmo que distante, estar junto de verdade das pessoas, não só dividindo um espaço físico com elas, mas partilhando os seus sentimentos com ela, a sua caridade. Então, Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma Santa Páscoa e a gente se vê na semana que vem com mais um vídeo aqui na Pastoral Universitária.